Olá, boa noite. Estamos ao vivo, direto de Brasília. Eu sou Daniele Santos e esta é a edição do Boletim do CDS. E a tarde de hoje foi reservada às ações do jurídico, com participação dos advogados patronos da GAT. O repórter Eduardo Moura nos traz mais detalhes. Boa noite, Eduardo. Olá, Daniele, boa noite. Terminou agora há pouco a sessão aqui do CDS. O plenário, aos poucos, está ficando vazio. E aqui ao meu lado, o diretor de assuntos jurídicos da DEM, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a participação dos três escritórios, né, de advocacia que cuidam da GAT. Foi um momento muito importante para os delegados, para terem conhecimento sobre o andamento aí desse processo. Cumprimentar todos os filiados. Na verdade, foi uma tarde muito produtiva. Trabalhamos muito e tivemos a presença dos escritórios que conduzem a ação da GAT. Escritório Azevedo 7, Marcelo Jaime e Caputo Bastos. Foi produtivo porque os exequentes tiveram a oportunidade de dirimir todas as suas dúvidas e conhecer as estratégias e as particularidades do início dessas execuções. Então, de forma que os filiados ficaram contemplados, tiraram as suas dúvidas e os processos começam a andar. Aguardaremos a fase de impugnação da União para que depois o juiz possa manifestar sobre a impugnação da União e o nosso pedido, e aí sim a gente cria uma expectativa de começar, de repente, a estar inscrevendo a parte em controvérsia. Então, de forma que foi uma tarde muito boa, a exposição do jurídico, com o nosso departamento jurídico, os diretores todos presentes, e estaremos aí caminhando e passando as informações para os nossos filiados. Outro ponto também que foi destacado aqui foi a questão da descentralização das ações, né? Esse também foi um ponto que foi bem esclarecido aqui hoje à tarde. Na verdade, a primeira estratégia nossa era de concentrar as execuções aqui em Brasília. Mas como não foi possível, a gente teve que descentralizar pelos diversos estados do Brasil. É claro que isso traz uma mão de obra enorme, né? Nós tivemos que praticamente potencializar parceria com outros escritórios e também a questão do deslocamento e as audiências e os despachos que a gente teve em cada uma das varas. Mas a ação judicial é isso, acontece os incidentes, a gente tem que enfrentar, tem que trabalhar, que é a maneira de resolver e reparar o direito dos nossos filiados. Estaremos atentos, realizando o trabalho e à disposição de nossos filiados. Ok, Sebastião, obrigado. Daniele, é com você. Obrigada, Eduardo. Obrigada, diretor Sebastião. Olha, e hoje de manhã o CDS retomou as discussões sobre campanha salarial. O debate sobre a campanha salarial foi retomado com pronunciamentos dos delegados acerca da mobilização. Os discursos permitiram que fosse feita uma avaliação acerca da disposição da categoria para a continuidade da luta pela valorização do cargo. O colegiado apresentou diversas propostas para adotar novas estratégias de mobilização. Ficou aprovado que a DEM deve convocar a Assembleia Nacional para que a categoria decida sobre a manutenção, suspensão ou alteração do movimento reivindicatório. Essa proposta foi aprovada hoje pela manhã. Ela veio até para atender ao pedido de diversos delegados sindicais, no sentido de fazer uma análise do movimento, né? Uma reanálise pela categoria, já que a decisão que permanece é a da última Assembleia, né? De greve fora da repartição e ininterrupta. Então nós conseguimos aprovar essa proposta aqui no CDS, que será submetida à Assembleia, na qual nós faremos uma análise de todo o movimento, né? Passando pela decisão sobre a continuidade ou não da greve da forma como está hoje, ou pela adoção de outras formas de mobilização. Os delegados também aprovaram que seja incluída na pauta reivindicatória um indicativo que trate do pedido de troca imediata da cúpula da Receita Federal. No período da tarde, a discussão ficou por conta dos informes do jurídico, mas novas propostas relativas à campanha salarial ainda serão discutidas nesta reunião do CDS. Olha, e o tema campanha salarial também dominou os debates de ontem. Os delegados sindicais também puderam conferir mais informações sobre as ações do jurídico. Foram os informes da DEM.
O presidente Cláudio Damasceno começou a reunião relembrando fatos importantes da campanha salarial, em especial os ocorridos a partir do dia 28 de maio, quando o secretário da Receita Federal, auditor fiscal Jorge Rachid, informou que a discussão do bônus de eficiência estaria sobrestada em decorrência da crise política agravada pela greve dos caminhoneiros. Mesmo com a resistência da administração em continuar a discussão, a DEM fez interlocuções junto aos parlamentares e descobriu que não existe nenhum entrave no Congresso Nacional pela regulamentação do bônus e que a questão agora, o problema, na verdade, está no Ministério da Fazenda. Trouxemos para a categoria, primeiro, novamente, esclarecimento do porquê da não publicação do decreto. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo uma cobrança veemente, tanto do ministro da Fazenda quanto do secretário da Receita, desde a semana passada, para que honrem com o cumprimento do acordo que o próprio secretário assinou representando o Ministério. Então, se a Receita e o Ministério da Fazenda entendem que o órgão deve voltar à normalidade, isso passa evidentemente pelo ministro, sinalizar ao presidente da República sobre a necessidade de publicar o decreto. Os delegados também tiveram informações acerca do pagamento de adicional noturno, que já está sendo pago em diversas localidades, sobre o adicional de periculosidade, já regular na 3ª e 4ª regiões fiscais, e ainda sobre o processo de progressão e promoção, cujas avaliações devem ser encerradas até o final deste mês, com percepção nos contra-cheques do mês de setembro. Feitos os informes da DEM, o diretor de Assuntos Jurídicos, Sebastião Braz, também apresentou dados importantes, em especial sobre os auditores que tiveram prejuízos financeiros e funcionais decorrentes da liminar que suspendeu a greve. Diante da notícia de que há afiliado prejudicado com o corte de ponto e o não pagamento do bônus de eficiência em razão da adesão à greve, a diretoria executiva solicita que os filiados enviem seus contra-cheques para o departamento jurídico, a fim de ficar demonstrado o descumprimento da tutela provisória de urgência concedida pelo ministro Og Fernandes. Olha, e com a proximidade das eleições, a Comissão Eleitoral Nacional veio ao CDS para falar sobre a segurança do voto pela internet. A ferramenta foi apresentada pela Comissão Eleitoral Nacional, juntamente com a empresa que desenvolveu o sistema eletrônico de votação. Os delegados tiveram a oportunidade de conhecer os itens de segurança, como a plataforma foi desenvolvida e como será o processo de votação. Nós usamos criptografia e é um tipo de criptografia onde você encripta uma informação com uma determinada chave e só uma outra chave, uma espécie de uma contra-chave, possibilita a decriptografia dessa informação. O nome dessa técnica é chamada criptografia assimétrica. A empresa internacional que criou o sistema, a Saiton, já criou ferramentas de eleição para diversas instituições, como o Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Federal de Enfermagem. A empresa garante que está preparada para eventuais ataques no sistema de eleições da DEM. Na eventualidade de um ataque desse ocorrer, que esse ataque seja demonstrado, e aí a gente tem um acompanhamento de uma empresa de auditoria e até mesmo de auditorias privadas, enfim, que possam evidenciar que ou teve ou não teve um ataque no momento da apuração do resultado da eleição. O CDS também conheceu a empresa que será responsável pela auditoria das eleições. Na próxima semana, o sistema de votação apresentado aqui no CDS estará disponível para simulação. As chapas concorrentes e os filiados poderão fazer testes e analisar a questão de segurança do sistema. Vai ser o mesmo sistema que vai ser utilizado nas eleições, mas com chapas diferenciadas, para que o eleitor possa entrar no sistema, navegar, tirar suas dúvidas, testar o seu certificado. Vai ser possível até analisar a sua situação cadastral. Ele vai conseguir ver se ele está na delegacia sindical correta ou não. A votação pela internet no primeiro turno ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro e será realizada pelo site www.eleiçãosindefisconacional.org.br. E a Receita Federal publicou uma nova portaria sobre porte de arma. Um estudo do Sindifisco Nacional mostra que houve avanços no texto, mas ainda são necessários ajustes.
Publicada no dia 17 de julho, a Portaria 1072 ampliou o direito ao porte de arma, renovável a cada 5 anos, para autoridades que atuam na fiscalização de fronteiras, no controle aduaneiro, incluindo a fiscalização pós-despacho, na repressão de ilícitos de natureza tributária e nas áreas de inteligência e corregedoria nas regiões de fronteira. A norma foi recebida pelo Sindifisco como um avanço, numa pauta que há anos vem sendo defendida pela categoria junto à administração, ao governo e ao Congresso Nacional. Mas o sindicato entende que o texto ainda está longe do ideal, principalmente no que diz respeito ao porte irrestrito para os auditores. Um estudo produzido pelo Sindifisco reforça que mesmo aqueles que atuam no julgamento de processos, na análise de risco, nas chefias ou em outra atividade meio, podem ser convocados para atividade fim, de repressão, fiscalização aduaneira, inteligência ou outra que ofereça risco à sua segurança. Por isso, o sindicato conclui que a Portaria 1072 não foi suficiente para dar ao auditor fiscal tranquilidade e segurança necessárias para o exercício pleno das funções de arrecadação de tributos e garantia de melhorias do bem-estar social. O que o sindicato busca é o entendimento dentro da Receita Federal e ampliação na legislação de que o risco ele é inerente ao cargo de auditor fiscal e não a determinadas atividades que o auditor desempenha. Bom, e a gente fica por aqui. Lembrando que amanhã, último dia do CDS, a gente tem uma nova edição por volta de 1 da tarde. Então, eu aguardo você. Até mais. Thank you.